engenheiro. Então, ele vai se valer dos conhecimentos que ele tem aí de matemática dentro da engenharia para poder, então, estar tentando nos dar um norte aí de como nós devemos agir para que possamos calcular os valores que devemos cobrar nos nossos atendimentos. Márcio, é com você. Opa, obrigado, Daí. Obrigado a todos, boa noite. Antes, só para começar, colocar um pouquinho que eu tenho 25 anos de trabalho na área de engenharia civil, na parte de formulação de preços unitários. Ou seja, eu montava preço unitário para cada etapa de uma obra. E isso me permite ter um conhecimento, poder destrinchar o que seria o preço unitário de um serviço. Acredito que isso ajuda e agrega muito ao trabalho do terapeuta, que como vocês, eu trabalho com várias terapias. A gente trabalha desde a parte do floral, quiropraxia, massoterapia, aromaterapia, e cada um tem um detalhe na formulação do seu preço. Bom, primeiro, vamos começar a contextualizar com alguns itens. E caso alguém tenha alguma pergunta, por favor, faça, que eu vou procurar atender da melhor maneira possível. Primeiro, preço, não existe regra para você montar um preço. Cada um monta de acordo com a sua necessidade ou de acordo com o seu público. Muitas vezes, devemos montar o preço de acordo com a questão do público que vamos atendê-los. Falo isso porque muitos de nós atendem com várias terapias e, às vezes, eles compram um valor único para colocar todas aquelas terapias, aqueles procedimentos em prática para o cliente, em bem-estar dele. E tem muitos que podem formular o preço de acordo com cada terapia que podem ser aplicadas. Então, a gente já entra numa questão que o preço está aí para satisfazer tanto o terapeuta, né, quem presta o serviço, como para quem recebe o serviço, para o nosso cliente. Então, nós devemos agregar essas duas necessidades. O cliente precisa de um preço que ele possa atender às suas expectativas, às suas necessidades, assim como o terapeuta ele precisa de um preço que possa pagar e se manter o seu negócio, manter a sua vida, um padrão de vida digno com a sua carreira. Tá? Bom, um dos conceitos que a gente entende na parte do preço unitário, tá, é que ele é dividido em 4 itens principais. Materiais diretos, materiais indiretos, ou serviços indiretos também, o lucro e, é claro, o salário ou prolabore, dependendo da situação do terapeuta. Tá? Nas despesas diretas, a gente vai estar utilizando todos os materiais que correspondem à utilização direta para com o paciente. Tá? Então, no caso da acupuntura, vamos estar utilizando as agulhas, vamos poder estar utilizando, quem mexe com cone, talvez o cone chinês no tratamento, podemos estar utilizando o pote descartável para poder dispensar os materiais contaminados. E também temos o que é as despesas indiretas, que correspondem a materiais de consumo que são utilizados, às vezes, para todos os pacientes. Tá? Esses materiais, eles podem estar no consultório, podem estar no imposto que você paga, pode estar no seu atendente, se você tiver uma recepção no seu consultório. Então, é muito importante dizer que, conforme o conceito do material, tá? Conforme o material e o conceito que você agrega a ele, ele pode estar num desses itens. Tá? Isso é muito importante em termos conceituais. Por quê? Assim como eu disse, não tem uma regra básica, não tem uma maneira única de se montar um preço.
Se você agrega álcool ao seu preço, ele pode ser agregado de maneira direta ou de maneira indireta, tá? A maneira indireta é quando você usa, além do álcool no seu cliente, você está usando o álcool no seu espaço de trabalho para fazer a limpeza, a asepsia. Isso é muito importante, porque é um material que você compra uma vez e você pode estar utilizando em dois tipos de atividades no mesmo espaço de trabalho e que também fazem parte do seu preço. Tá? Então, voltando um pouquinho na questão dos itens, né? Das despesas diretas, despesas indiretas, o lucro também faz parte do nosso preço unitário e o salário. Quando entramos nessa parte, temos que ter uma ideia bem, vamos dizer assim, um olhar criterioso com relação ao que nós estamos utilizando nos materiais. Tá? Como eu falei, a gente pode estar usando material, diversos tipos de terapias num único atendimento, ou nós podemos destrinchar os atendimentos e dar um preço para cada terapia a ser empregada. Isso é importante, porque quando você faz isso, tá, você pode estar ou valorizando demais o seu atendimento, o que pode inviabilizar o seu cliente, tá? E ao preço que, se você torna ele muito mais separado, muito mais estrinchado, você também cria uma certa dificuldade de controle para você mesmo. Então, são duas vertentes que precisam ser tomado um cuidado específico. Até que ponto você quer controlar o seu preço do seu serviço? Até que ponto você quer ter a certeza do seu serviço? Isso porque precisamos trabalhar, somos terapeutas, e também precisamos controlar o nosso custo. Tá? Então, essa é uma regra que é variável para todos. Ninguém vai poder dizer, não, você controla o preço uma vez por semana, você controla o preço uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por trimestre, anualmente. Tudo depende da sua necessidade e do controle que você quer ter. Isso é muito importante. Como disse, as despesas diretas, os materiais diretos empregados. Como massoterapeuta, eu faço massagem com óleo essencial, que é um material direto, eu faço massagem com creme. Isso vai ser o uso com o meu controle direto de materiais. E esse controle você também tem que levar em conta quando você pensa no preço do creme, no preço da agulha, também no frete agregado no transporte dele, que você paga. Ele vai estar lá na fatura que você vai pagar e vai estar lá. Frete mais material. Então, isso compõe o seu preço. Então, você tem que somar sempre o frete da despesa com transporte, despesa, às vezes, com estacionamento que você tem ao ir na loja comprar os seus materiais. Isso deve ser agregado no material que você está comprando. Não integralmente, mas ele tem que ser acrescido no total. Tá? Ou uma média de valores, em que você vai colocar com centavos em todos os itens que você colocou, ou R$1 em cada item, e com isso você vai compondo o preço direto do material. Então, o creme não é só aquele que você está pagando no caixa. Às vezes ele compõe mais o preço do estacionamento, mais o preço do combustível que você está utilizando. Isso são fatores que devemos lembrar. Tá? Esses fatores, combustível, estacionamento, eles também podem ser tratados como se fosse o seu salário. Isso é muito importante. Você não precisa agregar ele diretamente no preço, mas se você conceitualmente imaginar que isso faz parte do seu salário, você tem que agregar isso no salário, no prolabore que você vai estar retirando da sua empresa. Tá? E eu vou tratar como empresa a pessoa jurídica, né? Que é justamente o que o Satoshi pratica, e que eu acho que a gente tem que começar a pensar também, em termos de sermos empresa. Tá? Acho que isso é muito importante.
Qualquer coisa, o pessoal pode perguntar. Só estou conceituando algumas coisas que eu acho que é importante. Dentro da questão do preço, a gente vai ter algumas questões também com relação à despesa indireta. Despesa indireta é toda despesa de materiais e serviços que agregam ao preço unitário. Ele faz parte do gasto que você tem e que forma o seu preço. Tá? O serviço é tanto serviço de recepção, pode ser um serviço de limpeza do seu espaço, pode ser um serviço com relação a marketing. Tudo isso é material indireto. Você está pagando para ter o seu cliente através deles. Você está pagando para atender o seu cliente. Então, é importante a gente lembrar esses itens. Com relação à parte de despesas indiretas, eu vou colocar algumas questões. Algumas pessoas podem achar que fazem parte, outras que não. E isso tudo vai em relação ao conceito, em que elas aplicam em relação ao material, tá? Ou ao item que eu estou falando. Volto novamente a dizer que não existem regras. Tá? Tudo depende da parte conceitual em que você aplica o material e onde você quer controlar ele. Perfeito? Bom, com relação ao material indireto que a gente está utilizando na formulação do nosso preço, nós temos as questões dos impostos na nossa pessoa jurídica, a gente tem as despesas de contabilidade, imposto de renda, despesas até com relação à anuidade do sindicato, ao congresso que a gente vai participar, despesas com relação à questão de educação, cursos, aprimoramento. Isso são coisas que devemos levar em conta. E com relação à parte de transporte, muitas vezes nós estamos fazendo o atendimento não no nosso espaço, mas nós estamos atendendo na casa do cliente, a domicílio. Quer seja uma questão de impossibilidade de mobilidade ou facilidade, aí isso não vem ao caso. Mas é uma despesa a mais que você está atento e que tem que ser agregado ao seu preço unitário. Se você não pensar nessa despesa, você está pagando do seu bolso o transporte, a gasolina e a manutenção do seu carro. Isso é importante pensarmos. A questão do transporte, educação e até a parte vamos dizer assim, do congresso que nós participamos, tá? São itens que a gente pode estar até pensando em termos de salário ou prolabore. Tá? Então, é importante a gente entender o quanto a gente quer ganhar, tá? O que faz parte da nossa despesa com relação a salário, tá? Para poder seguir entre um controle, tá? A nível de salário ou um controle a nível de preço unitário. Tá? É uma questão pessoal que as pessoas vão estar decidindo qual dos dois seriam mais fáceis em utilizar. Na questão, voltando outra vez ainda na parte de despesas indiretas, nós temos a questão da nossa sala, tudo que nós gastamos com ela, nosso espaço de atendimento, se ele tem um escritório, se não tem. A questão do marketing, que eu já falei agora há pouco. Gastos com alimentação. A gente vive trabalhando e nos alimentamos durante o dia. É importante pensarmos no que a gente gasta com alimentação na formulação do nosso preço. Se você não pensa nisso, você está pagando para trabalhar. Isso tem que ser pensado. Pode fazer uma colocação? Pode, claro. Mesmo porque aperta o desenvolvimento do preço, né? Nessa dos valores indiretos da sala, a tinta para pintar todo ano
R$ 240 uma tinta, R$ 20 por mês, isso também tem que ser calculado. Aham. Tem que calcular tudo, né? Eu até entraria depois com mais detalhamento na questão da sala. Porque na sala, além da manutenção da edificação, você tem os móveis e utensílios que você utiliza, você tem questões com relação ao consumo de água, luz, papel higiênico, papel toalha. Isso tudo você gasta durante o mês. Isso vai compondo parte do seu preço. São centavos dentro do seu preço unitário. Isso tem que ser colocado. O próprio vestuário que você está usando no atendimento, material diversos de limpeza, né? Água sanitária, o material para limpar o banheiro, para dar o cheirinho. Então, são coisas que você vai levando em conta na sala e no consultório. Se você tem um funcionário, você tem o salário do funcionário, você tem a questão das leis sociais do salário do funcionário, você tem a faxineira, a sua diarista, que também compõe uma parte da folha de pagamento, vamos dizer assim, do seu espaço. Despesas de papelaria, aquele papel, aquele impresso que você usa para você poder estar desenvolvendo o trabalho, fazendo anamnese, olhando os dados do seu cliente, despesas com aluguel, isso condomínio, isso quando você precisa alugar o seu espaço. Então, a gente vê que a questão sala é muito mais ampla do que parece, né? Se a gente for começar a elencar todos os itens que compõem a nossa sala, muitas vezes a gente pode até ficar assustado falando, se eu colocar isso, eu não vou mais trabalhar porque sai caro demais. Mas não é essa a questão, é a maneira como você vai distribuir isso para cada serviço. Tá? Isso é um outro detalhe que eu vou estar abordando, que seria a questão da quantidade e das médias que nós vamos poder estar utilizando em relação aos preços. Eu acho que tem uma agregada aí na questão da sala, hein, Cleber? Sim, Então, não é sim. só a questão da pintura. Porque se você tem o seu móvel, ele vai deteriorar. Com o tempo, você vai precisar colocar um outro móvel lá. A sua cadeira vai deteriorar. Eu coloquei isso porque o Sebrae também fala exatamente isso que você está colocando, Márcio. Tudo. Uhum. A gente tem que colocar tudo. E aí, neste ano, um terapeuta me surpreendeu quando ele falou que ele cobra um valor de R$ 30 por O que é sessão. impossível. É impossível, gente. É É impossível. impossível. Aí ele não ganha dinheiro mesmo, né? Aí você está tudo muito difícil, a coisa para mim não vai. Desse jeito não vai mesmo. Se eu não, Olha, a gente tem que partir de eu acho que o que você está colocando hoje é de extrema e fundamental importância para o terapeuta ter sucesso na vida como profissional, porque eu vejo às vezes as pessoas um pouco, não sei se iludidas, não sei com relação a onde fez curso e tal, e acham que trabalhar é só comprar uma maca e uma mesa. E pronto, e não, estou trabalhando e vou ganhar rios de dinheiro, e não é assim. exato. E você tem que pensar o seguinte: você gastou para essa marca, você gastou para essa mesa. Eu gastei para o Isso aí tem curso que se também. pagar. Você gastou para o curso. Eu gastei para Exato. aprender. E aí, Pode falar. o Ednei falou um tempo atrás, uma pessoa que questionou ele, por que o curso não é gratuito? E o Ednei colocou para a pessoa, você vai cobrar para fazer o atendimento? Vou. Então o curso tem que ser pago. Né? Então é uma questão de... E se você for pensar, até no que você gasta para formar um curso, você tem a despesa com a apostila, você tem a despesa de impressão,
você tem a despesa de marketing do curso para poder fazer a divulgação. Imagina comprar algo gratuito que você está gastando tanto para poder colocar no mercado. É É a mesma justamente questão isso. do nosso serviço. Foi justamente isso que foi colocado na semana passada. O Uhum, marketing, o que eu faço para fazer minha propaganda, como que eu divulgo meu exato. serviço, quanto que eu gasto. E aí o que você está falando hoje vai de encontro ao que foi falado na semana anterior. O Com tempo certeza. gasto para preparar tudo isso também. Exatamente, é o seu salário. O tempo gasto é o seu salário, é o que você tem que ganhar para suprir aquelas horas de trabalho. E no Todo caso do mundo terapeuta precisa é estar pro labore, trabalhando e né? recebendo. Sim. No caso, eu coloco sempre a questão salário pro labore, porque muitas pessoas elas têm ainda o conceito do trabalho assalariado. Infelizmente, elas não têm o conceito do empreendedor. Então, elas pensam que o prolabore delas funciona como salário, só que elas esquecem que do prolabore elas têm que tirar o dinheiro também a ser resguardado, tá? E isso vale na questão do preço unitário, para quando elas ficarem doentes, ficarem acamadas, não puderem estar O 13º. trabalhando. Elas têm Ô, vai ter Márcio, um bote salva-vidas. Pois não? ô, Márcio, você já faz, por exemplo, uma planilha anual, já distribui tudo isso numa planilha anual e já fecha essa planilha anual dentro de um controle financeiro? Sim. E eu vou te falar o seguinte, o meu grau, tá? Isso é o meu grau de necessidade, o meu grau de vontade de controlar alguns itens. Eles são controlados mensalmente. Eu dispenso 12 horas no mês para esses controles mensais. Isso em relação aos atendimentos que eu faço, porque eu faço meu controle direto com relação aos materiais. E aí vem de encontro a uma questão que é justamente a questão das médias. Nós somos terapeutas, a gente quer estar tudo que a gente puder para fazer com que o paciente fique o melhor possível. Isso quer dizer que eu não vou ficar contando agulha na hora de colocar no paciente. Isso quer dizer que eu não vou ficar vendo quantas gramas eu preciso para cada massagem que eu vou fazer. Mas eu preciso controlar, ter uma ideia do que eu tive de atendimento e o que eu gastei para aqueles atendimentos, para que o preço referente a esse atendimento seja o mais próximo do real. E isso é complicado, até porque hoje as variações de preço, até com os materiais que a gente compra, podem ser muito grandes. Você pode comprar um creme a um preço no mês seguinte ele pode estar mais caro. Então, tem uma necessidade também de você acompanhar o que eu vou chamar aí de insumos, que são os materiais utilizados, tá, para o trabalho. E aí, eu volto outra vez na questão do atendimento. A gente quer dar tudo que for possível para aquele cliente, no sentido de melhorar a qualidade de vida e no sentido de fazer com que ele saia sempre cada vez melhor da nossa sala. Então, a Eu acho gente tem que procurar... Oi. Eu acho isso bem interessante pelo seguinte, a gente pode até não saber, porque tem o aumento e tal, né, dos insumos, mas a gente tem Uhum. uma estimativa, pelo menos, né, para ter um Sim. parâmetro para o futuro. E a gente Uhum. pode buscar lá no passado para ter um parâmetro também para o futuro. E ter alguns Sim. gastos fixos, que é legal a gente já fazer uma planilha anual, né, com os gastos fixos. Pelo menos você já tem essa estimativa, você já sabe mais ou menos aonde você vai movimentar ali. E é bom você ter essa ideia, até para você ter a questão do paciente. Aí eu sempre caio nessa questão, porque às vezes nós temos o paciente que não tem como pagar. E aí você tenta aí algum
controle do seu preço unitário, você tem a margem que você pode estar doando para facilitar para o paciente. É que nem já aconteceu em outras lives, a gente fala marketing, fala de coisas muito frias, mas quando o nosso atendimento acontece, acontece com calor, com emoção. A gente faz com que a pessoa, às vezes, numa palavra nossa, até chore na nossa frente. E a gente tem que trabalhar os valores para que a gente possa dar atendimento todos os pacientes. E muitas vezes a gente faz aquele preço mais camarada, né? Justamente porque a gente vê que a pessoa precisa. É isso mesmo. Então a gente vai lá fazer o possível para atender o paciente, para tornar viável para ele. Pois não, Evaldo? Márcio, eu queria colocar uma observação. Pois não. Aliás, duas observações. Eu acho que na formação do preço de uma consulta, como na formação de um preço de qualquer coisa que seja vendável, né? Uhum. Você tem que ter a noção exata se aquilo vai ser vendido. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: bom, eu faço toda essa parafernália aí de cálculo, papapá, vejo quantas agulhas, transporte, papapá. Bom, o meu custo é tanto, certo? Meu custo é, sei lá, R$100. Agora, a grande questão que fica é o seguinte: as pessoas vão ter condições de pagar essa consulta? Porque quando aí que está. Desculpa, só para fazer um parênteses, né? Como eu falei, não existe uma questão de uma regra para formulação do preço. Não existe regra. Tá? Você tem que atender, isso eu falei no início da palestra, você tem que atender duas expectativas. Uma é a sua, como terapeuta, a sua necessidade pessoal com relação à sua vida, à vida financeira, tá? Do seu empreendimento, e outra é a questão do cliente. Se você formula um preço muito alto, é claro que você não vai pegar o cliente. Você tem que formular um preço que seja adequado ao cliente. E aí eu volto até o que a nossa colega colocou, que eu falei. Quando você tem um controle do seu preço, você consegue, às vezes, dar um desconto para aquela pessoa que precisa mais, para aquela pessoa que é mais humilde, para aquela pessoa que está precisando de você, e você vê que é verdadeiro. Você pode dar um preço condizente para que você tenha um padrão de vida bom, agradável, satisfatório, e, ao mesmo tempo, você vai estar trabalhando para aquelas pessoas, às vezes, que precisam mais. Eu espero que, pelo menos nesse ponto, a primeira pergunta tenha sido satisfatória. Mas o que eu queria colocar é exatamente isso, porque eu acho que antes de qualquer precificação, né, seria necessário eu quero trabalhar num determinado local. A primeira coisa que eu preciso ver, a primeira coisa que eu preciso verificar, você entende? Na região, qual é o preço que as pessoas estão cobrando. E ver se a minha expectativa de ganho está suportada pelo que o mercado está oferecendo. Porque de nada adianta eu fazer um cálculo direito, não, mas eu quero ganhar isso. Bom, pelas minhas contas, a minha consulta deve custar R$40. Na praça o pessoal está cobrando R$100. Então, a sua expectativa está totalmente fora da realidade. Então, quando você... tudo isso que você colocou, eu concordo plenamente. Mas eu acho que antes disso, ou seja, para você fixar um preço, você precisa ter uma ideia da sua clientela, ver se a sua clientela comporta pagar esse tipo de consulta, e aí, então, você precificar.
Inclusive, Então, você vai ter condições de falar, bom, eu posso atender essas pessoas com esse tipo de material, esse tipo de material, esse tipo de material, você entende? Ou seja, aí você consegue adequar o seu custo e o seu ganho com o preço de mercado que está rodando ali. Tá certo? perfeito. Eu acho que você colocou uma coisa que é interessante, até em termos de pensamento. Uma coisa é você fazer verificar o seu mercado, tá? O seu mercado que você tem ao redor do lugar onde você está se estabelecendo e ter uma ideia do que os seus concorrentes estão praticando. Mas outra questão é você saber até onde você consegue chegar nos seus concorrentes através do seu preço unitário, do conhecimento do seu preço unitário. Isso eu acho que é essencial. Eu não Porque entendi muitas vezes eu não entendi essa colocação, Márcio. muitas vezes o concorrente, eu vou dizer assim, até que como o Kleber colocou de exemplo, o terapeuta que oferece R$30 a consulta. Um absurdo, né? R$30 é o meu custo de trabalho, é o custo sem eu ganhar nada, é só material. Tá? É a minha despesa indireta, é a minha despesa direta. Isso é R$30. Uhum. Agora, como é que eu vou competir com uma pessoa que não tem a noção? Eu vou ter que trabalhar dentro da minha noção. Ou seja, se eu precisar colocar 30 mais 50 para ser o justo para mim, esse é o que vai trabalhar, o número que eu preciso trabalhar. E é o número que vai pagar as minhas contas. Certo. Independente dele cobrar R$30. Tá. Porque se não pagar as suas contas, não serve de nada. Não serve de nada. Posso participar um pouco disso tudo? Pois não. Acho que a primeira coisa que nós temos que ver, quando nós vamos abrir um espaço para trabalharmos, o que está ao nosso redor, o poder aquisitivo das pessoas que estão naquele local. Independente do nosso concorrente do lado cobrar 10 ou 100 reais, quanto as pessoas podem pagar? Quanto eu vou gastar? Qual vai ser o meu custo para trabalhar naquele local? E não tentar me igualar ao meu concorrente. Ele pode estar cobrando muito além do que as pessoas podem pagar, ou muito abaixo daquilo que é o custo dele. É exatamente isso que está levando muitos colegas a deixarem de trabalhar, porque não estão calculando isso. Então, o meu colega ali está cobrando 30, eu vou cobrar 25. Até não é dessa maneira. Eu acho que concorrência não é isso, gente. Concorrer, o que vence uma concorrência não é valor, é qualidade de serviço. Tá? Pensando também da seguinte maneira, na cabeça do brasileiro, o que é mais caro é melhor. E nem sempre isso é uma verdade. Tá? Então, você tem que ter o seu preço e oferecer o melhor serviço possível dentro do seu preço. Se eu estou numa região de poder aquisitivo mais baixo, eu vou diminuir os meus custos. Eu vou ter uma sala um pouco mais simples, eu não vou estar usando uma recepcionista, porque não vai dar para me pagar. A limpeza do escritório pode ser feita pelo terapeuta para cumprir não concordo com isso, Márcio, porque o teu serviço de limpeza tem que estar no teu custo. Seja você quem quer que vai fazer é uma despesa de limpeza, você tem que computar isso no teu custo também. Sim, a questão não é que eu estou deixando de cobrar. Eu vou considerar isso um valor menor. Por quê? Eu consigo reduzir o meu custo a partir do momento que eu faço a limpeza, mas a minha hora de trabalho eu tenho que cobrar. Eu não posso deixar minha hora de trabalho... E são vários os motivos para compor esse custo. Então, eu estou num lugar mais simples, eu vou oferecer um serviço mais simples, mas não de baixa qualidade.
Se eu estou num lugar de um poder aquisitivo maior, vou oferecer um serviço mais apropriado daquela. Então, na minha sala vai ter uma aguinha gelada, vai ter um cafezinho, né? Vai ter uma televisão lá para enquanto a pessoa espera para ser atendida. Vou estar oferecendo alguma coisa a mais e isto eu vou cobrar a mais. Mas se o poder aquisitivo da região onde eu estou me permitir isso. Agora, não é porque o do lado ele está ali, ele está oferecendo um serviço por a metade do preço que eu vou poder oferecer. Você não vai perder paciente por causa disso, muito pelo contrário. Ele vai valorizar ainda mais o teu serviço. A cabeça do brasileiro, infelizmente, funciona dessa maneira. O que é mais caro é melhor. Eu costumo dar exemplos de alguns locais de São Paulo. Por exemplo, você vai lá na Zona Leste, lá no final de São Paulo, lá você vai cobrar lá R$30, está caro. Aí sai dali e vai para Alphaville ou vai para a Aldeia da Serra, R$200 está barato. Ninguém vai vir por você, ninguém vai vir fazer uma terapia com você porque você é muito barato e você não presta. Então, isso nós temos que pensar muito bem. E tudo isso depende do custo. Porque se eu vou alugar uma salinha lá na Zona Leste, lá em Itaquera, eu vou pagar R$50, R$60 a salinha. Se eu vou para a Aldeia da Serra, vou para Alphaville, eu vou pagar, ao invés de 50, 60, eu vou pagar R$500, R$600. Estou dando números assim, bem estapafúrdios, só para exemplificar. Daí, diga. Eu até, por exemplo, eu não sei, eu acho que o que o Márcio quis dizer é o seguinte, eu não sei, o Márcio me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que fazer esse preço minucioso, entendeu? Dos gastos seu, aquilo que você gasta durante o mês, te dá uma liberdade para você virar e falar para você, eu quero ter um salário de R$8.000 por mês, tá? Esses R$8.000 por mês, eu vou precificar a minha hora de serviço para que eu tenha esses R$8.000, tá? Não importa, pode ser que um mês eu tenha esses R$8.000, o outro mês eu não tenho, mas eu tenho essa noção para que eu possa trabalhar essa flexibilidade. E muitas vezes eu posso estar num consultório numa região com poder aquisitivo um pouco mais baixo, mas se eu tiver um trabalho legal, se eu fizer um trabalho bem feito, existem pessoas de outros lugares que vêm procurar, entendeu? Para ser atendido. Por exemplo, eu falo aqui por mim mesmo. Eu tenho pessoas de Caraguá que vêm aqui para São José para ser atendido. Vem o casal, eu atendo o marido e o Paulo atende a esposa, entendeu? A gente tem pessoas que vêm de São Francisco Xavier para ser atendido, tá? A gente tem pessoas que vêm de Caçapava, de Taubaté para ser atendido. Tá? Então, eu acho que isso daí é você virar e falar o seguinte, eu quero ter um salário X. Pode ser que nesse mês, nossa, esse mês eu não consegui a meta, entendeu? Mas eu não vou mudar o meu preço porque eu não consegui a meta, tá? Porque eu tenho consciência dos meus gastos mensais. E, além dos meus gastos mensais, eu quero um salário X. Mas exatamente, você vai ter que gastar nos seus gastos, e não no que o do lado está cobrando. É isso que eu estou dizendo. Não, exatamente. Eu não vou e além disso tudo, quanto eu posso estar, quantos pacientes eu vou ter que atender por dia para atender a minha meta. Rita, posso falar uma coisinha? Desculpa, eu sou o chato da família, né? Eu sou o chato da família. Que isso. A gente não deu tempo do Márcio falar, gente. Entendeu? O Márcio que eu acho que tudo que tem sido colocado são coisas que são aportadas e que merecem ser faladas. É aquilo que eu falei, não existe uma regra básica com relação à questão da formulação do seu preço unitário.
tudo depende de uma atitude conceitual da pessoa na hora de montar. Se você botar ênfase ao seu salário, você vai ter um controle diferenciado com relação a salário. Se você vai ter um controle diferenciado com relação à sua sala, para baixar o custo, é nela que você vai se concentrar. O importante é você ter o conceito daquilo que pesa mais, isso que é um outro fator importante na precificação, que pesa mais no seu preço unitário. Desculpa. Muito Gente, barulho? deu um estalo aqui agora de trovão que eu assustei. Que horror! Deixa eu... Dá barulho aí? Não, aqui não deu nada. Isso bom. Voltando à questão, é interessante você trabalhar sempre aquilo que representa muito no seu preço unitário. Isso vai de encontro àquilo que é justo para você e onde você vai ganhar o dinheiro, onde você vai conseguir um diferencial em termos de preço que às vezes o seu vizinho não tem. O seu vizinho pode estar cobrando o que ele acha. Ele trabalha por achismo. A partir do momento que você sabe qual é o seu preço, você pode colocar R$20 abaixo do que seria o vizinho. Mesmo ele sabe, Márcio, tanto com o mercado. Você sabe, Márcio, tudo é muito justinho, assim, tá? Mas o que eu quero colocar é o seguinte: o que dita o seu preço, Pois não. o que dita o seu preço é a sua agenda. Dita seu preço. Isso faz parte. Agenda. Isso faz parte, com certeza. Porque acontece o seguinte: se você tem 2 pacientes dia, você entende? Você sabe que se você aumenta o preço, mesmo que eu quero ganhar R$10.000 por mês, tá? Bom, mas eu tenho 2 pacientes dia. Bom, com 2 pacientes dia eu tô ganhando R$5.000. Dá para me aumentar o preço? Não dá para aumentar o preço. Agora, se a minha agenda, você vai procurar a minha agenda lá, minha agenda tem 50 pacientes esperando. Tem 50 pacientes esperando para 2055 uma vaga na minha agenda. Aí meu preço vai ser outro. Ou seja, essas variáveis, sabe? Ela tem que ser levada em consideração. Ou seja, quando o que eu quero colocar é o seguinte: que de nada adianta falar, bom, eu quero isso. Você entende? Eu quero ganhar R$50.000 por mês. Ah, beleza. Mas a minha agenda suporta isso? É a primeira pergunta que eu faço. A minha agenda suporta R$50.000 por mês? Não suporta. Certo? Por isso que o preço... a minha agenda suporta quanto? A minha agenda suporta R$2.000 por mês. Ah, bom, R$2.000 por mês? Ah, beleza. Bom, quanto que eu vou gastar para ter R$2.000 por mês? Bom, eu vou gastar Arivaldo, isso. Agora eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes, a regra que se aplica a uma pessoa não pode ser aplicada a outra. Por isso que a questão do conceito, tá, é muito importante. O que poderia ser aplicado a você com relação a preço unitário, muitas vezes não é aplicado a mim ou não é aplicado ao meu companheiro. Por quê? Nós vivemos em lugares diferentes, preços diferentes, situações diferentes, fornecedores diferentes. Cada um deles vai interferir de uma maneira específica na formação do seu preço. Até a sua ambição com relação ao salário que você quer, isso interfere diretamente também. Se você for uma pessoa menos desprendida, você vai trabalhar com um salário menor, o seu preço vai acabar sendo menor. Se você está num ambiente mais humilde, mais simples, tá? Que tenha boa qualidade de atendimento, você vai estar com um preço mais baixo. Se você trabalha num ambiente luxuoso, onde você abusa da decoração, abusa do conforto, seu preço vai ser mais alto. Então, sempre o que acontece é o que eu falei e vai de encontro ao que você falou. A gente tem a expectativa do cliente com relação ao preço, tá?
e a qualidade do serviço que vai ter, e nós temos também a nossa expectativa com relação à nossa vida e com relação ao nosso ganho, porque a gente precisa viver. Isso é importante. Por isso que eu falo, não existe regra, não podemos falar de regra para formulação de preço, porque cada um vive num ambiente diferente e lidando com variáveis diferentes. O que pode ser barato para mim, para você pode ser extremamente caro aí. E aí, se eu vou falar de algo barato, não vai te servir de nada. Assim como você está colocando uma situação que, para uma pessoa que é mais humilde, que não vai pensar muito no salário, de repente ele pode abaixar, porque ele tem uma condição de vida que ajuda. Outra questão, até com relação ao que a gente falou um pouco anterior, a questão se a pessoa tem o espaço, está atendendo na própria casa, ou se está atendendo no espaço alugado. Imagina a discrepância, tá? Porque você está atendendo a sua casa, você não tem despesa, você está colocando isso na sua dispensa mensal, você não tem custo nenhum. Agora, aquela pessoa que tem que pagar o aluguel, que tem que pagar o condomínio, que tem que pagar uma conta de água a mais, uma conta de luz a mais, vai colocar no preço isso? É claro, o preço vai tender a subir. Por isso, trabalhar com preços ao redor é complicado. Como é que você vai querer competir, você alugando o seu espaço, você trabalhando com marketing no seu espaço, com uma pessoa que está trabalhando em casa, no Uma quarto pessoa dela? legalizada. Exato, uma pessoa legalizada com uma pessoa não legalizada. É outra diferença de preço muito grande com relação aos impostos. Esse é o problema maior, né? Esse é o problema maior. Por isso eu acho que tem que colocar... Pode falar, Kleber. Por isso que eu acho que tem que colocar num papel antes de mais nada. Se você deixar eu colocar 2 minutinhos só para dar um exemplo de uma tabela, talvez eu consiga compartilhar a tela. Pode, Márcio? Pode, por favor, fica à vontade. Vocês estão vendo uma tabela agora? Sim, a tabela do Excel. Sim. É um exemplo rápido e básico. Eu coloquei aqui um valor de sessão de R$100, R$22, 22 sessões por mês, uma sessão por dia. 1h30 de trabalho por dia. Quanto que você ganharia? R$2.200, ok? É o que são 22 sessões. Você vem aqui para os débitos, tem aluguel, celular, marketing, material de escritório, e aqui Prolabore, Quanto que eu vou estar ganhando em cima de 2.100? 1.100, 50%, ok? Então, se eu consigo viver com R$1.100, eu posso cobrar R$100 em cima dessas despesas, por isso que eu tenho que pôr tudo no papel. Quanto que eu tenho de lucro aqui? Eu pessoalmente vou ganhar R$830. Por quê? Tem aqui um negativo de 270. O meu negócio, quando eu coloquei aluguel, marketing, material de limpeza, material de escritório, ele gerou um débito de menos 270 e eu vou tirar do meu Prolabore. Ou seja, se eu dentro desse exemplo aqui, se eu cobrar R$100 a sessão e fizer 22 sessões por mês, eu vou ganhar R$830 e o meu negócio está dando prejuízo de 270. É legal para mim cobrar 100? Não. Eu tenho que colocar um valor maior. Por isso tem que calcular, pôr no papel. A gente aqui está colocando, o Márcio está colocando uma forma de como fazer. Isso depende de região para região, de o que cada um usa, de que forma que usa. O Daír falou, meu café. Eu tenho um café. Que café que eu tenho? Café de coador ou café de máquina, expresso? Um cappuccino. Kleber? Eleva o valor. Uhum. E é interessante assim, você colocou somente alguns itens. Eu coloquei nada. A variação de itens, ela pode ser muito maior do que está presente aí. De repente, essa pessoa pode ter uma perda muito maior do que só se levar em conta o básico. Ela é muito maior do que eu coloquei aqui. Porque aqui eu coloquei aluguel, celular, marketing,
material de escritório, material de limpeza, copa e o Satosp. Ou seja, não tem nada aqui, está faltando muita coisa. É só um exemplo. Está faltando muita coisa. Então, o meu prejuízo, se eu cobrar R$100 a sessão e fizer uma sessão por dia, 22 no mês, o meu prejuízo vai ser enorme. Ou seja, não dá para fazer isso. E aí, qual é a fórmula? Qual é a fórmula? Ou eu ganho mais, e aí eu tenho que divulgar mais, ou eu diminuo a despesa. Toda empresa trabalha dessa forma. Viu, Kleber? É interessante pensar que esses R$100 aí, ele corresponde a um serviço padrão que você está imaginando. O meu serviço padrão, ele pode ser diferente. E nesse ponto, o meu gasto com material, ele pode ser muito maior. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Você está dando um exemplo que corresponde a uma realidade que você pincelou. Mas a realidade de cada um com relação aos gastos e aos componentes do seu preço unitário podem ser extremamente diferentes. E a nossa aferição desse número é que nos vai permitir ou prosperar ou, de repente, estar falindo. Exatamente. Ou você vai viver também na pintura. Vai viver sempre pensando em ganhar e nunca receber. Inclusive, aqueles que aqui quiserem, que estão aqui hoje, no dia de hoje, que quiserem, nós temos uma planilha em Excel de mês a mês e aí no final uma anual de fluxo de caixa. Planilha essa fornecida pelo Sebrae, que nos forneceu o ano passado. Ela é uma planilha que você coloca seus custos, coloca o quanto você cobra, e você pode fazer uma projeção anual do que você vai precisar para o ano. Então, que é uma previsão orçamentária. É bem legal a planilha. Quem quiser, pede para a gente no WhatsApp, que eu mando lá o arquivo para vocês. Só colocando também mais uma questão. Quando a gente monta o preço unitário do serviço, tá? A gente tem que imaginar o que compõe esse serviço. Se você vai atender o seu paciente com todo o seu conhecimento, todos os materiais, todas as técnicas disponíveis, as despesas diretas e indiretas vão ser muito diferentes daquela pessoa que só vai atender com acupuntura, daquela pessoa que só vai atender com floral. Então, o preço para essa pessoa tem que ser muito diferenciado. E aquela pessoa que está utilizando todas as técnicas, ela também tem que pensar o seguinte: ela não vai poder estar utilizando todas. Ela vai estar utilizando hora uma, hora outra, ou mesclando conforme vai acontecendo. Isso quer dizer o quê? Que você pode estar trabalhando com uma média de preços nas questões dos insumos diretos. Então, você montar o seu esquema de trabalho, ou você precificar cada uma das terapias que você vai utilizar, são maneiras também de você poder direcionar para o seu público. Muitas vezes, se você for pensar no valor global de todas as terapias, o preço vai ficar muito alto. Mas se você individualizar cada uma, o seu preço pode ser menor. Eu tentei trabalhar inicialmente, e isso é uma experiência minha. Não posso, pode ser que para muita gente seja viável, mas para mim não foi em relação ao público que eu atendo. Eu tentei montar um preço único e trabalhar com esse preço único para tudo que eu fazia. Não deu certo. No momento que eu comecei a precificar ele individualmente, cada uma das terapias, eu comecei a ter um retorno maior com relação aos meus clientes. Então, muitas vezes devemos pensar também o que vai atingir o cliente, o que foi colocado aqui até na live. Isso é importante, você ter o conhecimento do que o seu cliente vai poder pagar para você montar o preço, ou geral,
ou um preço individual para cada terapia. Gente, nós estamos já são 20 horas e 1 minuto, né? Já se vai lá o nosso tempo de live de hoje. Eu gostaria aqui de estar dizendo mais alguma coisinha a nível assim, né, gente? Quanto eu quero trabalhar? Isso é muito importante. Tem pessoas que assim, eu vou trabalhar, vou atender. Eu estou atendendo 5 pessoas por dia e eu estou numa faixa de ganho que é razoável, que eu não quero ganhar mais do que isso. Muito bem. Eu posso aumentar isso para 7 pessoas por dia e abaixar meu preço? Não, espera aí. Aonde vai a sua saúde? Tem que ter um tempo para trabalhar. Né? Nós sabemos que nós não somos ilimitados, nós temos uma limitação para trabalharmos. Eu conheço pessoas que trabalham 10, 12 horas por dia para conseguir atender os seus pacientes e jogar o preço lá embaixo. O que vai acontecer com esse indivíduo? Muito cedo, ele vai começar a ter problemas de saúde, porque ele está indo além da sua capacidade física de atuação. Então, é muito importante nós pensarmos nisso também. Quantos pacientes eu consigo atender por dia? Eu estou começando agora, então dá para mim atender 10 pacientes por dia. Quanto tempo cada paciente? Você leva 1 hora? Você leva 1h30? Você leva meia hora? 40 minutos? Dá para você trabalhar tudo isso em aproximadamente 8 horas de trabalho? Se não dá, os teus cálculos estão errados. E você vai ter uma clientela, vai ter uma carteira de pacientes para atender 10 pacientes por dia? Será que eu tenho isso? Então, por isso que, gente, antes de abrir o seu espaço, faça todos esses cálculos. Quanto eu vou gastar para atender um paciente? Ou quanto eu vou gastar por mês? O ideal é assim, quanto eu gasto para atender uma pessoa? E quanto eu quero ganhar pelo atendimento dessa pessoa? Aí você vai conseguir ir em frente. Só vou acrescentar uma outra coisa aí, Odair, nessa conta. Que foi falado, o Márcio tocou no assunto, o quanto você investiu na sua formação também. Sem dúvida. E vai continuar investindo, porque nós nunca paramos de investir na formação. Essa é que é a verdade. Na nossa área, se você fizer um único curso e achar que vai sobreviver só com aquele curso, esquece, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter que continuar fazendo muitos cursos, aprender muita coisa além daquele primeiro que você fez. Então, não é só aquele primeiro. Quanta gente que eu já vi, eu fiz esse curso, comecei a trabalhar, puxa, eu gostaria de estar fazendo esse outro curso, mas eu não vou ter condições, eu não tenho dinheiro, não dá, eu não estou ganhando para isso. Então, isso tem que estar englobado no seu custo também. E quantos pacientes eu vou conseguir atender? Você consegue atender um paciente bem, fazendo uma boa anamnese, fazendo um bom tratamento em 1 hora? Maravilhoso. Eu tenho certeza que o Ednei não consegue fazer isso. Demora de 1h30 a 2. Tá? Então, ele já não vai conseguir atender 8 pessoas em 8 horas. Ele vai atender a metade disso em 8 horas. Então, ele tem que calcular o preço dele, não em cima de 8 atendimentos, mas sim em cima de 4 atendimentos. Mas também não, essa conta que você fez também não dá, né? Porque tem um intervalo de saída de um paciente, o outro, limpeza, higienização da sala. Então, você considerar 8 horas de trabalho, você vai conseguir atender 5 pacientes. E olha lá. E aí que tá, eu tenho que compor o meu valor de quanto eu quero ganhar em cima disso.
Então, tudo isso nós temos que pensar, gente, antes de abrirmos o nosso espaço. Eu acho que eu não vou conseguir falar de novo, então vou deixar um recado. Há 3 semanas atrás nós tivemos uma live sobre a regularização do espaço pela sugestão do Arivaldo. Aí viemos com uma segunda live sobre marketing, hoje sobre precificação, e na próxima semana do trabalho de contabilidade, do trabalho contábil. E assim, nessas 4 lives, a gente vai encerrar um assunto de abertura de empresa, regularização, marketing, preço e contábil. Kleber, dá licença. Posso dar uma sugestão? Se o Márcio não se importasse, se ele se dispusesse, eu acho que a gente deveria continuar nesse assunto. A gente não chegou nem sabe? Eu acho que esse assunto do custo aí, ele merece uma atenção maior, viu? Eu acho que a gente poderia prolongar mais esse tipo de conversa, sabe? Porque, ou seja, a gente começa a perceber, porque a nossa profissão é uma profissão muito solitária, né? A nossa profissão é muito solitária. Você não tem com quem trocar calor, né? É você e Deus, né? E mais ninguém. É diferente dos médicos, por exemplo, que eles se fecham, bom, nós vamos cobrar tanto, acabou. Você entende? E ele se fecha. Agora, a gente não. Arivaldo, é assim, nós já temos contatado a pessoa que vai falar sobre a parte de contabilidade para fazer na próxima sexta-feira. Nós poderíamos estar voltando a este assunto em uma outra oportunidade, tá? Mesmo porque o Márcio não pode a próxima sexta-feira. Nós vamos... A próxima sexta, infelizmente, eu não vou estar em São Paulo. Nós vamos ver a disponibilidade e tentar encaixar esse assunto novamente. E aí eu vou até pedir para o Márcio, se ele, numa próxima vez que nós formos falar sobre isso, ele montar uma planilha, assim como que o Kleber apresentou hoje, talvez um pouco mais rebuscada. Ele pode mostrar dele. Para que a gente possa, então, estar passando para todo mundo. E ele, se ele puder, se ele não fizer questão, deixar essa apostila, essa planilha disponível no YouTube para que vocês possam amanhã copiar e fazer igual. Tenho certeza no YouTube não, né? É o arquivo. Tem que disponibilizar o arquivo para a pessoa poder montar. No YouTube é vídeo, não adianta. Não sei. De alguma maneira ficar disponibilizado lá para que vocês possam estar entrando, copiar essa planilha. Tá? Eu tenho certeza que o Márcio não vai se importar de fazer isso para a gente. Claro, fica à disposição, inclusive para voltarmos para conversar. Mas não seria... mesmo que não seja uma planilha em Excel, como era feito antigamente, né, na década de 70, no papel, livro caixa. Calculadora do lado, escreve e faz conta. Também funciona. Feita lá, para poder apagar e depois... Mesmo porque é uma... Você me perdeu só, sabe, Márcio, uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar é o seguinte: quando você coloca que você estudou para você aprender a profissão, isso teve um custo. E isso tem que constar do custo da consulta. Mas isso eu comparo, mas isso é amortizado, ou seja, o custo que você colocou na sua formação, ele tem que ser amortizado ao longo do tempo. Perfeito. E interessante, porque você pode estar utilizando elas de 2 maneiras na formulação do seu preço. Ou você considera isso diretamente no seu Prolabore, fazendo parte do Prolabore, ou você pode considerar isso diretamente na questão da despesa indireta. Existe mais de uma maneira de se visualizar a mesma coisa. É aquilo que eu volto a frisar. Não existe uma regra única para a formulação de preço. Depende do nosso conceito e aplicarmos ele de maneira correta. Desculpe. O Satosp também fica
O Satosp funciona das 8 da manhã às 16 horas para atendimento. Todos são muito bem-vindos na sede do Satosp para tomar um café com a gente, conversar sobre toda essa parte de regularização, conversar sobre a precificação. Nós estamos lá de segunda a sexta, das 8 da manhã às 16 horas, para atender todos que tiverem interesse em saber mais também. A gente está lá todo dia. Kleber, se eu morasse aí em São Paulo, rapaz, eu acho que todo dia estaria no sindicato, viu? É que eu não moro perto. Seria muito bem recebido, Arivaldo. Estamos nos comprometendo a voltar a esse assunto. Nós vamos ver como marcha a disponibilidade dele. Tá? Na próxima semana é impossível, até porque nós já temos um contador contactado para que ele fale sobre a parte contábil de um consultório, que vem, isso vai vir complementar aquela parte que o doutor Silvio Célio trouxe até nós, para que vocês saibam bem como fazer para estar abrindo o seu consultório legalmente. Tá? Beleza. Gente, então, boa noite a todos. Agradeço a participação de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigado. E ele obrigado, Márcio. Parabéns. Um abraço. Obrigado, Márcio. Isso, obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Márcio. Até mais. Obrigado, Daí. Obrigado, Kleber. Um abraço. Eu é que agradeço a participação de todos, gente. É muito importante vocês estarem participando das nossas lives. Falou. Um abração para todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.